CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Esse é o Bon Jovi, tá com 63 anos. Isso. E a Leni Quirilos vai falar do que aconteceu com ele. Ele revelou recentemente uma recuperação de uma lesão nas cordas vocais. Isso. E quem levantou esse assunto com a gente foi a nossa Priscila Gubbiotti. Exatamente. E por coincidência, 2 ouvintes também fizeram perguntas a você, Leni, sobre como é que é possível fazer esse tipo de recuperação. Mas eu esqueci de apresentar a Leni Quirilos aqui com a gente. Só porque eu já sou de casa, tá vendo? Tá certo. A gente fica batendo papo antes e aí a gente acha que todo mundo já ouviu a Leni, né? Boa então, tarde, Leni, é isso. Sardenberg. O Bon Jovi anunciou recentemente que fez essa recuperação e que foi um dos maiores desafios da vida dele. Exato. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde para todos. Gente, foi um vídeo que viralizou muito. É um vídeo atual postado no Instagram, onde o Bon Jovi está participando de uma entrevista, uma coletiva de imprensa. E no meio da entrevista, alguém pergunta para ele sobre a questão da voz. Ele começa a explicar e ele não consegue continuar. Ele começa a chorar, chora convulsivamente e se interrompe e não consegue concluir. Claro que quem estava lá presente aplaudiu muito e tudo mais, reforçou. Mas a gente percebe dessa forma como essa questão da voz é importante, principalmente para pessoas como Bon Jovi, cantores em geral, e até para vocês aqui, para nós que falamos e que precisamos da nossa voz para nos comunicarmos e para praticarmos a nossa profissão. Foi um vídeo que viralizou bastante, muita gente acessou. E aí eu fui pesquisar para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Seguinte, o Bon Jovi em 2022 começou já a ter alguns vídeos também meio viralizados aí na internet, cantando de uma maneira desafinada. Ele cantava, a voz dava uma desafinada, as pessoas comentavam. Muita gente, Sardenberg, falando que que ele tinha que considerar o fim da carreira, que já era momento dele se aposentar, imagina, né? E ele muito incomodado com isso, mas foi tocando. E aí ele conta que num show que ele deu, a mulher dele, Dorothea Hurley, avisou. Diz que ele estava lá ainda contente, percebendo que a voz não estava legal, mas as pessoas participando ativamente do show, tranquilo. E aí ela chega nele e fala, Bon Jovi, não tá legal, essa voz não tá boa. E isso mostra como muitas vezes a questão do problema de voz é tão pesado que às vezes a pessoa entra num estado de negação. E ele até então não estava dando muita bola aí para a história. Bom, aí ele foi buscar ajuda médica e ele fez uma cirurgia na Filadélfia, na época, que ele chamou de uma cirurgia de medialização. Fui conversar, gente, com o Dr. Antônio Pontes, otorrino, especialista nessa área, que nos contou o seguinte: o que o Bon Jovi fez foi uma cirurgia chamada tirioplastia tipo 1. É uma cirurgia bastante interessante. O paciente vai para o centro cirúrgico, ele é anestesiado localmente e o médico traz um enxerto de silicone e começa por fora, ele abre uma janelinha, Cássia, na parte de fora da garganta, e ele vai colocando esse enxerto enquanto o paciente vai falando. Até que chega um ponto em que a voz fica boa, ele detecta esse ponto, aí o paciente é anestesiado de uma maneira mais profunda e é feito o procedimento. Para que se faz isso? Em casos de paralisia das cordas vocais ou de uma das cordas vocais. Paralisia de corda vocal é uma doença, é um problema que acomete algumas pessoas e aqui no Brasil a gente tem uma estatística em termos de causa muito associada ao que os médicos chamam de causa iatrogênica. O que significa isso? Alguma lesão provocada, por exemplo, por pessoas que fazem cirurgia de tireoide, cirurgia na região cervical. E, às vezes, na manipulação para a cirurgia, o médico cirurgião lesa
o nervo que inerva a corda vocal, que é o nervo recorrente da laringe. Ela é mais frequente na corda vocal esquerda, porque o nervo recorrente do lado esquerdo tem um circuito mais amplo, mais longo, então aumenta a probabilidade, não é? E nesse tipo de lesão, você pode ter a paralisia na posição mais afastada, na posição mais para o meio. Dependendo dessa posição, a gente tem sintomas mais de voz ou sintomas mais respiratórios, dependendo da situação. A gente reabilita muito esse tipo de situação com exercício, com fonoterapia. E em alguns casos, quando a lesão é mais importante, a alteração é mais importante e a pessoa tem uma necessidade de uso de fala tão urgente quanto um cantor, por exemplo, se faz o processo, aí o procedimento da cirurgia. Ele fez e aí depois disso, o que acontece? Bom, mudou o esquema da colocação de voz do Bon Jovi. Imaginem um cantor que está habituado a determinada técnica, a determinada maneira de cantar, e ele começa a perceber que a voz não está respondendo do jeito que ele imaginava. E aí ele precisa passar por todo um processo de reabilitação por meio de exercícios, por meio de técnicas, para voltar a cantar de uma maneira interessante. Foi isso que aconteceu com ele. E isso explica, Leni, o fato dele ter anunciado, nessa mesma entrevista, né, que ele admitiu que passou por essa cirurgia e que foi difícil e tal, que ele vai começar uma turnê mundial no ano que vem. Então ele tem uma turnê mundial marcada para ser iniciada em julho de 2026. O que significa que esse tipo de cirurgia, como você estava dizendo, principalmente no caso de uma pessoa que usa a voz profissionalmente, não é só a cirurgia, tem toda uma reabilitação que vem junto. Exato, Cássia, tem todo um processo de reabilitação. O Bon Jovi diz que a demanda de fala dele é muito grande, de canto, né? Ele fala, o show tem uma média de 2 horas, 2 horas e meia. Ele costuma fazer nas turnês 4 shows na semana, durante vários meses, viajando para lá e para cá. Ele comparou, gente, o trabalho dele de preparação ao preparo de um atleta para uma maratona. E é isso mesmo. Fora, claro, toda a questão emocional que norteia esse processo, que norteia essa reabilitação. Por quê? A voz é uma das nossas projeções mais fortes e mais importantes. A nossa voz é o nosso sinal de identidade. Não existe uma voz igual a outra. Nossa voz é tão única quanto a nossa impressão digital. E ela nos coloca no mundo, nos escancara de uma forma bastante ampla. Só de escutar a voz de uma pessoa, a gente é capaz de falar, puxa, parece que hoje ela não está tão bem. Puxa, alguma coisa pode estar preocupando a Cássia. Nossa, Sardenberg hoje está bastante animado. A gente é capaz de identificar características físicas, psicoemocionais e socioculturais por meio da voz da pessoa. Então, é muito forte quando algo afeta a nossa voz. Agora, imaginem para alguém que usa essa fala profissionalmente. Fazendo um levantamento rápido, eu constatei o seguinte: a pessoa passa por algumas fases de medo, de insegurança, o medo de falhar no meio do show, o medo de se atrapalhar enquanto está fazendo uma apresentação, uma palestra. Ela tem uma sensação de perda de identidade, de propósito. Ela aumenta o nível de ansiedade e de estresse. E aqui é causa e é consequência. A gente sabe que o aspecto emocional impacta na produção da voz e sabemos também que uma voz alterada abala o emocional da pessoa. Pode trazer depressão, isolamento e uma pressão muito grande, tanto interna quanto externa. Imaginem os shows todos marcados, as pessoas com ingressos comprados e por aí vai. Exato. E aí eu pensei em propor 3 caminhos rápidos para a pessoa que está nessa condição. Primeiro, a busca pelo apoio profissional. No caso de voz, o otorrino é o médico mais especializado em fazer diagnóstico, tratamento desse tipo de alteração. O fonoaudiólogo, que vai trabalhar o comportamento de fala por meio de técnicas de exercícios. O professor de canto. É essencial buscar essa rede de apoio. Outro ponto, controlar a saúde mental. Às vezes, a busca por um aconselhamento psicológico, olhar para essa situação, buscando entender que está fazendo a sua parte
para conseguir a resposta necessária. E, finalmente, uma rotina de exercícios, de cuidados que são essenciais, tanto exercícios vocais, que mudam muito a resposta, melhoram muito a qualidade da emissão, como também exercício físico, atividade física, eliminar hábitos que são nocivos, como o álcool, o fumo, eventualmente o uso de drogas, buscar dormir de uma maneira que seja suficiente, que seja saudável para retomar. O bom é que a voz sempre melhora, sempre existe condição da gente melhorar o aspecto vocal e, consequentemente, nos sentirmos melhor representados. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni, e até semana. E vamos continuar ouvindo Bon Jovi, não é, Cássia? É isso. Obrigada, Leni. Obrigada, gente. Um ótimo restinho de semana mais aí para vocês, para todos.